Quero pedir a mão de vocês emprestada de novo. Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela vida do pastor Jefferson. Obrigada, Senhor, pelo coração dele, disposto sempre, Pai, a te servir. Senhor, usa ele do jeito que ele é, da forma que ele é mesmo, Senhor. E que a palavra que ele vai pregar hoje venha, Senhor Jesus, encher o nosso coração da tua presença, da tua graça e da tua direção. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor pela vida do pastor, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bom mais um domingo estarmos aqui na presença do Senhor. Não que você não esteja quando você não está aqui, mas eu acredito que nos cultos há uma porção maior, uma multiplicação da sua presença. A participar de cultos põe fogo no seu coração. É importante você estar numa reunião como essa, porque isso incendeia a tua alma, potencializa a sua fé. Então, gradativamente, você precisa sempre participar de reuniões como essa, o máximo possível, né? A gente sabe que não dá para estar em todas as programações da igreja, mas o máximo possível, você deve se desgastar pelas coisas do Senhor, porque isso faz bem para a tua alma, constrói a tua espiritualidade cada vez mais. Eu fiquei pensando o que ministrar o coração de vocês, me veio o coração, o texto de Gênesis 32, 22, nós vamos trabalhar esse texto, Gênesis 22, 32, para a nossa meditação. Gênesis 22, 32, para a nossa meditação. Eu queria fazer algo aqui que eu não faço há algum tempo, é difícil nós fazermos. Mas se você quiser, você vai me acompanhar nisso agora. Eu vou ler o texto. Terminado de ler o texto, nós vamos dobrar os nossos joelhos. E vamos orar pelo menos uns 5 minutos, tá bom? E aí a gente volta e prega a palavra. Quem não quer se ajoelhar, não tem problema. Pode orar sentado, orar em pé, não tem problema. Nós vamos tirar 5 minutos de oração, 3, 5 minutos, e nos humilharmos diante do Senhor, para que Ele potencialize a presença dEle no nosso meio. Gênesis 32, 22, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Diz assim o texto na minha tradução. Gênesis 32, 22. Depois da capa, irmão. Da capa de início. Diz assim o texto na minha tradução. Levantou-se naquela mesma noite. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, fique à vontade. Eu vou me ajoelhar aqui, se você quiser se ajoelhar aí também. Acho que é importante para você buscar o Senhor. Se não, fique sentado mesmo, faça como queira. Fique à vontade, pode fazer a tua oração em direção a Deus. Pai, obrigado por estarmos aqui hoje à noite. Que privilégio é poder te seguir e te servir. Perdoa os nossos pecados, por pensamentos, palavras e obras. Perdoe as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Perdoa-nos pelos momentos em que entristecemos o teu coração. Hoje à noite, como todas as noites, como todos os dias, nós dependemos unicamente e exclusivamente do Senhor.
Precisamos de Ti. Nos humilhamos esta noite. Toda a igreja se humilha diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. O nosso orgulho cai por terra hoje à noite. A nossa altivez de espírito, a nossa arrogância, a nossa petulância, a nossa presunção cai por terra hoje à noite no nome de Jesus. Porque declaramos como João Batista declarou: importa que ele cresça e nós diminuamos. Senhor, nos sentimos pequenos ante a Tua glória, mas também nos sentimos amados diante de Ti. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, de sentir a Tua presença, de sentir o Teu toque. Tem pessoas aqui hoje à noite que precisam de uma palavra do Senhor. São pessoas que precisam de respostas, e eu não tenho essas respostas para elas. Eu não tenho nada para dar a elas. Por isso nós clamamos ao Senhor, porque do Senhor vem a nossa vitória, do Senhor vem o nosso socorro, porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Nós manifestamos a nossa confiança em Ti. A Igreja Batista, lugar de esperança, se curva diante do Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Pai, ó Pai, fala conosco, inclina os Teus ouvidos à oração desse lugar. Estende as Tuas mãos e socorre-nos hoje à noite. Passeia no meio desse povo, dessa igreja. Toca na vida desse senhor, dessa senhora que aqui está orando, desse moço, dessa moça, desse jovem que está aqui com o joelho dobrado diante de Ti. Ó Deus, no nome de Jesus, tem, Pai, misericórdia de nós e compaixão de nós. Fala conosco, fala comigo. Fala, Pai, ao nosso coração. Porque se o Senhor falar, a gente não falar, a gente erra. Porque diz a Tua palavra que não havendo profecias, o povo se corrompe. Se o Senhor parar de falar, a gente erra. A gente perde o caminho. A gente sai dos trilhos. Senhor, manifesta o Teu poder hoje à noite. Manifesta a revelação da Tua palavra. Manifesta a Tua face em nosso meio. Jacó viu o Senhor face a face no val de Jaboque e concluiu que aquele lugar era Peniel. Faz esse lugar Peniel hoje à noite. Faz esse lugar, Pai, o val de Jaboque, o lugar do encontro contigo, se revele ao nosso coração. Que possamos sair daqui crendo que o Senhor se revelou no nosso coração. Que possamos sair daqui com a nossa vida transformada. Transforma-me esta noite nesse lugar. Transforma o meu irmão, a minha irmã hoje à noite nesse lugar. Transforma os obreiros, os pastores, os cooperadores, os músicos, cada um investido de autoridade nesse lugar, ou aqueles que Te servem nesse lugar, ou visitam esse lugar hoje à noite. Pai, transforma a nossa vida, porque nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. Espírito Santo, por favor, fale conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou o coração um pouquinho, irmãos? Quando o joelho se dobra é uma demonstração de humilhação. Talvez você orou e talvez não saiu palavra nenhuma da sua boca, não tem problema. Só de você se curvar e o seu coração começar a procurar, o Senhor já captura você. E isso traz quebrantamento para o nosso coração. E o nosso quebrantamento facilita a ação de Deus no nosso meio. Nós lemos Gênesis 32, do 22 ao 32. Dentro desses versículos está documentado um momento em que Jacó foi totalmente transformado pelo Senhor. O tema da minha mensagem hoje à noite é o caminho de um príncipe. O caminho de um príncipe. Príncipe é filho de rei. Príncipe é todo aquele que herda um reinado ou está proposto para ele a herança de um reinado. Príncipe é uma posição alta, a maior posição dentro de uma corte, abaixo do rei, é claro.
E Jacó foi transformado em príncipe. Deus mudou o seu nome. Mas esse nome não é só nome. Mudou o caráter dele. Mudou a sua personalidade. Selou ele em Deus. E sarou tudo que existia de anomalias no seu coração. Então eu quero pregar hoje à noite sobre o caminho do príncipe, ou o caminho de um príncipe. Eu separei aqui pelo menos 9 tópicos para especular. Talvez eu não fale sobre todos eles, ou talvez eu não didatize, mas eu quero narrar essa história com vocês hoje à noite, no nome de Jesus. O que está acontecendo como pano de fundo aqui? Como chegamos a esse momento da história? Jacó, ele é irmão gêmeo de um homem chamado Esaú. Jacó e Esaú é filho do segundo patriarca chamado Isaque e a sua mãe e a sua esposa Rebeca. Ele é neto de Abraão e de Sara. Ele recebeu esse nome porque durante o parto de Jacó e Esaú, que ainda não tinha nomes, quando a parteira vai fazer o parto de Rebeca, a Bíblia diz que Esaú rompe a madre primeiro. E quando se vai tirar Esaú, as mãos de Jacó estão segurando os pés de Esaú. E a sua mãe vê essa cena, sentindo as dores daquele momento, e coloca o nome dele de Jacó. A palavra Jacó significa usurpador, ou aquele que agarra. Quando ele segura a mão do seu irmão, ali, é como se ele quisesse pegar algo do seu irmão. É um ambiente preparado para selar o nome dele. É claro que a mãe dele não colocou esse nome nele para dizer que ele era malandro, que ele era malicioso, não. Mas estava revelado ali a personalidade de um menino que queria agarrar algo na vida, que queria ter alguma coisa, que queria tomar posse de algo. E então a sua mãe sela o nome dele, Jacó, usurpador, aquele que agarra. E na construção da sua vida, agora Esaú vai ser jogado ou colocado mais perto do pai, Isaque, enquanto Jacó vai ser criado mais perto da mãe. Jacó era mais mãe, Esaú era mais pai. A Bíblia diz que Esaú se tornou caçador, um perito, um habilidoso em arco e flecha, um caçador do mato, que sabia como sobreviver, treinado pelo seu pai Isaque. Enquanto isso, Jacó era aquele que ajudava a mãe a limpar a casa, passar o pano na geladeira, limpar a pia, né? Ou fazer as coisas domésticas do meio do lar, mas também se tornou habilidoso em cuidar do rebanho de seu pai. Quando o tempo passa, a Bíblia diz que Isaque, ele começa a ficar um pouco cego, ele tem dificuldade de visão, e vem ao coração de Isaque um pensamento de que rapidamente ele iria morrer. É claro que isso não é uma verdade, ele achou que iria morrer. Então, mas ele deseja abençoar os seus filhos, Esaú e Jacó. E como Esaú era o mais queridinho de Isaque, ele vai dizer: meu filho, o pai quer comer um guisado pelas suas mãos, vai caçar alguma coisa para o pai no meio do mato, e prepara ali uma janta para mim, ou um almoço, e traga para mim. Depois que eu me deliciar com a sua caça, eu vou liberar uma bênção sobre você. A mãe de Jacó e de Esaú, ouvindo isso, ou seja, Rebeca, falou: não, eu quero que a bênção venha sobre Jacó e não sobre Esaú. É o meu menino, o mais queridinho meu, que vai ter essa bênção. Então a mãe chega: Jacó, vai pegar uma ovelha no meio do rebanho, traz aqui. E a mãe, vamos preparar um guisado para o seu pai. Você vai levar para o seu pai,
e ele vai liberar uma bênção sobre você. Fala: mãe, mas ele vai ouvir minha voz, ele vai ver que a minha voz é diferente, e Esaú é peludo, eu sou mais meio sem pelo, alguma coisa. Vai, obedece a mamãe. E ele cata no quintal alguma coisa, que o Esaú some, tentando achar uma caça, e ele traz ali um animal, a mãe mata junto com Jacó, começa a preparar ali uma janta, leva para o seu pai, coloca ali uma roupa de pelo, gruda um monte de pelo nele, e aí Isaac, já um pouco cego, pergunta: és tu, Esaú? E Jacó responde: sim, pai, sou eu. Chegue mais perto. Está estranho, está parecendo a voz de Jacó, mas tudo bem, vai estar meio cego. Chega, come o guisado que eu preparei para você. E ele come, se alimenta. Jacó está em silêncio ali do lado, fingindo que é Esaú. E a Bíblia diz que então Isaac vai tocar nele, nas mãos, vê o pelo que a mãe grudou na mão do menino. E aí daqui a pouco ele abre as mãos, impõe sobre ele e começa a abençoá-lo. E libera algumas frases de bênção sobre ele. Quando isso acontece, Jacó se levanta, sai. Quando ele acaba de sair, Esaú chega com sua caça, prepara o guisado, leva para o pai, mas agora o pai está de barriga cheia. E o pai assusta: ué, eu acabei de te abençoar. Não, pai, me abençoe, o que sobra para mim? E o pai levanta as mãos e vai abençoar Saul. E quando ele abençoa Esaú, vai abençoar Esaú com as terras inférteis do deserto. Vai abençoar Esaú com as coisas ruins do contexto do meio do deserto. Aquilo gera uma fúria no coração de Esaú. A mãe Rebeca percebe a fúria do menino, e ela vai dizer para Jacó: foge, meu filho, vai para as terras de Labão, teu tio, e vai fazer a sua vida lá. Jacó agora foge e vai para as terras de Esaú, num lugar longe. Ali já traz a ideia de que o nome Jacó, aquele que agarra, ou aquele que usurpa, já começa a ter um senso malicioso. O caráter de Jacó começa a ser distorcido ali por aquilo que ocorre. Sem lembrar que antes disso, Esaú chega com fome um belo dia em sua casa, e Jacó está preparando um guisado num outro dia, e Esaú fala: me dá desse guisado. E aí Jacó fala: não vou te dar não, isso aqui eu preparei para mim. Não me dá. Fala: não vou te dar não, eu só te dou se você abrir mão do seu direito de primogenitura. E aí Esaú banaliza o que Deus tinha para ele, e ele diz: de que adianta teu direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Pega para você o direito de primogenitura, me dá esse prato de comida. E aí ele troca a primogenitura por um prato de lentilhas. Quando essa cena está acontecendo aqui embaixo, Deus está do céu olhando Esaú e olhando Jacó. E aí o Novo Testamento vai dizer que Deus aborreceu Esaú, mas amou Jacó. Porque ainda que Jacó tinha uma malandragem ou uma malícia no seu coração, o desejo de Jacó é que Deus olhasse para ele, é que Deus o observasse, é que Deus o abençoasse. Muitos de nós, muitas vezes, temos esse comportamento. Muitas vezes, nós queremos a bênção de Deus, mas de uma forma errada, de uma forma estranha, de uma forma fora da doutrina. Uma boa intenção, mas por caminhos malignos. Quantas pessoas são carregadas de boa intenção por caminhos malignos? Às vezes nós somos assim. Deus, olhando o coração de Jacó, viu a malignidade, mas também viu a sinceridade, o desejo de tê-lo, o desejo de buscá-lo, o desejo de alcançá-lo. Nos caminhos tortuosos, Jacó agora está ameaçado de morte. Esaú o procura para matar, e a sua mãe tem que expulsá-lo para as terras do seu tio, ou do seu tio Labão, lá nas terras de Labão, e ele foge. E nessa caminhada, ele vai deitar no lugar, e a Bíblia diz que ele vai achar uma pedra. Dessa pedra ele vai fazer um travesseiro, e ele vai pôr a cabeça na pedra e dormir um sono profundo. que coisa interessante, né? Você no seu travesseiro de pena de ganso, você é cheio de insônia, e o cara põe a cabeça numa pedra e dorme profundamente. Eu acho que o problema não é o seu travesseiro que você precisa trocar, mas talvez você tenha que pôr uma pedra. Experimenta deitar num paralelepípedo e pôr a cabeça ali e ver se você dorme melhor. Quando ele foge, e ele está nesse lugar, a Bíblia diz que ele teve um sonho, e nesse sonho, dentro de uma revelação, ele vê uma escada, anjos que sobem e anjos que descem, anjos que sobem e anjos que descem. Ele acorda naquela madrugada,
Ele sente que é Deus falando com ele, e ele entende que aquele lugar é casa de Deus. Ele unge aquela pedra e consagra aquele lugar como Betel, casa de Deus. E ele continua a viagem até chegar nas terras de Labão. Mas quando ele chega nas terras de Labão, ele vai falar quem ele é, vai explicar que a mãe dele mandou ele até ir lá. Claro que ele não contou a história toda, ele falou só a parte que lhe cabia. E então, chegando lá, ele olha a filha de Labão, Raquel, uma moça trabalhadeira, guerreira, que ajudava o pai ali no cuidado com o rebanho. E agora ele vai enamorar aquela moça, ele deseja casar com ela. E Labão diz: trabalhe 7 anos e eu te dou Raquel. Ele sua a camisa, trabalhando ali, arrebentando, e tira leite de vaca, e mata cabrito, e toca o rebanho, e só dando umas piscadinhas para Raquel, e vai trabalhando ali, e vai, daqui 5 anos você é minha, e passa mais anos, daqui 4 anos eu te pego, e vai trabalhando, daqui 3 anos eu te pego, daqui a pouco 2 anos e meio eu te pego, e aquela troca de olhares, sem relar na moça, 7 anos trabalhando, daqui a pouco ele está lá, né, esperando no altar, né, o pastor Labão do lado, e aí ela vem entrando, com o vestido, aquele véu que cobria tudo, e ele faz o casamento, e daqui a pouco vão passar a noite de núpcia. Eu acho que ele tomou tanto vinho que nem viu o rosto da mulher, e quando ele vai se deitar, não é Raquel, é Lia. E ele vai reclamar com o seu sogro: você me tapeou, você me usurpou, você foi malandro. Todo malandro puxa para perto de si outro malandro. E ele falou: aqui é costume de casar primeiro a filha mais velha, para depois a mais nova casar. Mas eu gosto de Raquel. E Lia: mas eu não faço você. Tudo bem, Lia, eu te respeito, mas eu amo Raquel. E aí Labão fala: então trabalhe mais 7 anos e eu te dou Raquel. Ele recebe Raquel antecipadamente e trabalha mais 7 anos pelo amor da sua vida. 14 anos pela mulher que amava. Eu trabalhei 1 ano e 9 meses. Eu trabalho esse ano e 9 meses, mas eu atingi a minha vitória. Agora ele é casado com as filhas de Labão, vai cuidar do rebanho. E a Bíblia diz que toda vez que Jacó prosperava, Labão mudava o salário. Jacó prosperava, Labão mudava o salário. Não, vamos fazer um salário fixo, tanto. Ah, tá bom. Não, Labão, não, você está ganhando demais. Vamos fazer o seguinte: você vai ganhar só pelo preço da multiplicação do rebanho. Não, tudo bem. E aí, ele achando que ia ganhar menos, daqui a pouco o Jacó está prosperando. Não, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um fixo e mais comissão pelo rebanho que você vender, negociar. Então, tá bem. A Bíblia diz que o salário de Jacó foi mudado 10 vezes. É o tipo de patrão que não gosta de ver o funcionário ganhando bem. Nós temos empresários aqui na nossa igreja, talvez uns 15 ou 18 empresários. Faça favor de amar também os seus funcionários, em nome de Jesus. E diante disso, ele vai construir o seu patrimônio. Jacó dá um basta, decide pedir a conta sem falar com ninguém. E ele fala: Raquel, Lia, nós vamos embora. Olha, o menino já tinha 11 filhos. E no meio dos 11 filhos, suas servas, o seu servo fala: vamos embora daqui. Ele pega o seu pequeno rebanho, o seu rebanho, e ele vai embora daquele lugar. Labão descobre que Jacó está fugindo, e ele vai no encalço de Jacó. E quando Labão vai com toda a fúria sobre Jacó, Deus aparece para Labão e diz: não mexa com Jacó, não toque nele. Não, eu só queria dar tchau e ver meus netos. E quando chega diante dele, fala: Deus apareceu para mim, mandou não relar em você. Mas por que você fez isso, né? A minha casa, você comia e bebia, né? Não quer morar comigo não? Eu sou seu sogro querido. E Jacó pensando assim: o senhor foi muito malandro comigo, não quer deixar eu ganhar dinheiro. O senhor pode andar com o carro que o senhor quiser, mas eu não posso, né, ter a bicicleta. Eu não posso ter o meu pequeno rebanho. Não, nós somos chegados, parentes. E aí eles vão abençoar, eles vão ficar em paz, vão fazer uma aliança. E Jacó continua a sua caminhada. Quando Labão deixa Jacó em paz, algumas coisas do coração de Jacó ainda precisam ser resolvidas. Jacó agora, ele está com vontade de sarar todo o seu coração.
Ele sabe que ele foi malandro com Esaú. Ele sabe que Labão foi malandro com ele. Então ele quer matar essa sina. Ele quer corrigir o seu caráter. Ele quer melhorar a sua conduta. Ele não suporta o jeito que ele é. E olha que ele prosperou, ficou rico. Jacó enriqueceu. Segunda coisa, Deus deu uma linda família para Jacó. Jacó foi para as terras de Labão com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai das terras de Labão com 4 esposas, 11 filhos e um patrimônio financeiro poderoso. Mas tem algumas coisas do seu coração que ele precisava resolver. Algumas coisas da sua alma que ainda não estava certo. O selo do seu nome, o nome de agarrador, o nome de usurpador pesava em sua alma. E ele decide voltar ao começo da sua história para reatar o relacionamento com o seu irmão Esaú. Então ele manda uma comitiva em direção às terras de Esaú, lá no meio do deserto. Mas Deus também, ainda que não era com Esaú, permitiu Esaú prosperar. Esaú, no deserto, ficou riquíssimo também. O homem cresceu. A unção de prosperidade de Isaac repassa sobre Esaú. Os 2 irmãos potencializam a vida financeira. Esaú tem riqueza e família. Jacó tem riqueza e família. E agora Jacó quer reatar o relacionamento com o seu irmão, e ele manda uma comitiva ir até lá. E essa comitiva levou o recado de Jacó: olha, nós somos enviados pelo teu irmão Jacó, a quem ama muito você. Ele quer reatar o relacionamento com você e ele quer o seu perdão. Quando isso acontece, Esaú separa 400 soldados e vai na direção de Jacó. Os noticiadores correm levar a notícia para Jacó. Jacó, o seu irmão não respondeu nada, mas tem 400 soldados que estão junto com ele e está vindo na tua direção. Jacó fica assustado. Ai, ele vai me matar, meu Deus, e agora? Será que ele está com raiva de mim? Sabe aquela coisa de você olhar para a pessoa e pensar que ele está pensando alguma coisa sobre você? Esaú não está com raiva de Jacó. Esaú só quer ir até Jacó. O tempo passou, Deus curou o coração de Esaú com as respostas de crescimento que ele teve. Mas quando a notícia chega para Jacó, Jacó pega o seu patrimônio financeiro, divide em 2 partes, manda uma primeira porção na frente, pensando o seguinte: olha, se Esaú com os 400 homens atacar o meu primeiro rebanho, o segundo consegue fugir e a gente sai ileso dessa. Esse é o pensamento dele. E agora ele vai então deixar a primeira parte das suas finanças ou da sua riqueza e ir caminhando pelo deserto até Esaú. Quando nós chegamos no Gênesis 32, ele vai atravessar o seu rebanho num setor do rio chamado Val. O que é Val? Val é a parte rasa do rio, onde é permitido a travessia. Não tem como o rebanho dele atravessar o rio. Nas águas profundas, se o boi entra, vai para baixo. Se o cavalo entra, vai. Se as crianças entram, vai. O rio leva. Então ele precisa de um lugar curto, um lugar raso, para que pudesse atravessar. Isso chama-se Val. Ele encontra um val numa região chamada Jaboque. Por isso, Val do Jaboque. Quando ele chega no Val do Jaboque, lugar da travessia, ele faz passar o seu rebanho, faz passar os seus pastores, faz passar as suas ovelhas, faz passar os seus 11 filhos, faz passar as suas 2 servas, faz passar as suas 2 esposas. E ele fala: passe. E alguém diz assim: e você? Fala: eu já vou. Eu preciso só confirmar que nada vai ficar para trás. E isso era de madrugada, talvez 4, 5 horas da manhã. Quando todo o rebanho passa, entramos no versículo 22. E a história que eu li vai acontecer agora. Versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. Ele apostou tudo do lado de lá, porque ele queria resolver essa questão do coração, essa questão da alma. Quando entramos no versículo 23, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Versículo 24, parte A: ficando ele só, ponto e vírgula. Aqui começa.
Jacó queria resgatar a sua honra. Jacó queria tratar questões do seu coração. Quando entramos no versículo 24, o texto vai dizer: ficando ele só. Quando ele vai ficar sozinho, uma das maiores brigas da vida dele vai começar naquele momento. Então, primeira lição de um texto. Primeiro acontecimento na vida de um príncipe. Se você quer mudar questões do coração, muitas vezes você vai ter que lutar sozinho. Sozinho. A esposa dele falou: meu amor, eu estou aqui com você. A outra, a Lia também: meu amor, eu estou aqui com você. As duas servas: meu senhor, estamos aqui com você. Os menininhos: papai, estamos aqui com você. Diz que até os cavalos falavam: estamos aqui com você. Se fosse o Dr. Dolittle, né, no filme dele. Não, com os animais, os funcionários: estamos aqui por você. Mas não adiantava. Era uma batalha da alma que ele precisava resolver sozinho. Esse príncipe que era escolhido por Deus, mas que ainda não tem o selo do príncipe, era um Jacó na sua forma de viver. Ele precisava resolver essas coisas do coração, e Deus preparou um momento de solidão para tratar as questões da sua alma. Muitas vezes nós somos assim. Às vezes eu quero chorar, a família está perto, eu seguro o choro. Às vezes eu estou perto de alguém, sinto alguma coisa, não vou chorar. E aí quando você está sozinho, você despenca a chorar. E não adianta eu chamar minha esposa para contar para ela: está acontecendo uns negócios aqui na minha alma, no meu coração. O máximo que ela vai falar: não sou psicóloga, mas posso te ouvir. Nem terapeuta, nem psiquiátrica. Não. Nem coach. Mas eu posso te ouvir. Não adiantaria. O que Jacó tinha que tratar no coração era ele e Deus. Se você, príncipe ou princesa, quer resolver as questões do seu coração, você precisa aprender a batalhar sozinho. Às vezes tem coisas que você passa na alma que não adianta, a tua esposa não vai entender nada. Você tem que chorar sozinho. Tem coisas, querida, que você está sofrendo que não adianta contar para o marido. Não é que ele não pode saber, é que é um momento seu e Deus. É uma intimidade sua com ele que precisa ser tratada na tua alma. Pode contar para o pai, pode colocar frase no Facebook, pode se desabafar no Instagram, pode ir no X, pode ir na onde quiser, não vai resolver. É como se Deus fizesse o seguinte, é como se Deus falasse o seguinte: olha, isso que está no seu coração, só eu posso tratar, vem para mim. Cadê o pastor nessa hora difícil? Não tem que participar disso. Cadê os irmãos da igreja? Não é para nenhum irmão da igreja participar disso. Se ninguém veio me visitar. E não é para te visitar. São coisas íntimas que você precisa tratar direto com o céu. Ficando ele só, Deus já combinou com o anjo. O anjo: olha, o negócio é o seguinte, Jacó está cheio de gente perto dele. Espera. Quando passar o val do Jaboque, à noite ainda, 4 horas da manhã, quando ele ficar sozinho, quebra o pau com ele. E o anjo é obediente. Pode descer o couro? Pode. E o anjo fica todo feliz. Mas quando o anjo abre a asa, Deus fala: não, você vai com força de homem, não vai com força de anjo. Então, a primeira lição do texto: todo príncipe precisa aprender a lutar sozinho. Toda princesa precisa aprender a lutar sozinha. Tem lutas que você chama todo mundo para te ajudar. Tem lutas que você fala: bem, me ajuda. Tem lutas que você fala: meus filhos, vem aqui me ajudar. Pai, me ajuda. Mãe, me ajuda. Tem lutas que pode até tocar no Facebook: irmãos, peço oração, tal. Fique à vontade. Mas tem lutas que Deus vai querer que você lute sozinho, sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Jacó agora vai ficar sozinho no Val de Jaboque. Já passou tudo, esqueceu nada, levaram os baldes, levaram nenhuma ovelha para trás, tá? Meus filhos não deixou nenhum brinquedo. Pois é, agora eu vou. Quando ele faz assim, versículo 24, parte B, o texto vai dizer, né? Parte A diz o seguinte: ficando ele só, ponto e vírgula. Agora vai mudar o acontecimento, por isso que tem ponto e vírgula. Ele lutava com ele um homem até o romper
do dia. Esse homem não é homem. Esse homem é um anjo com força de homem. Deus mandou um anjo, tirou a força celestial, embutiu a força de um homem e falou: briga com Jacó. Primeiro MMA da Bíblia. Está aqui, querido. Ali vale tudo. E pá. Jacó vai passar, já recebeu a gravata. E começa a dar uma cotovelada. E já manda ali um golpe nele. E cara, quem é você, cara? Eu sou mandado por Deus, vim descer o couro em você. E começa aquela troca de pancada. Ali, desse jeito. Lutava com ele um homem. Segunda lição do texto. Por que a Bíblia fala que não é um anjo que lutou com ele, e sim um homem? Para mostrar o nível de força que aquele que estava contra ele estava lutando. Então, aqui eu aprendo uma segunda coisa. A luta de um príncipe é uma luta justa. Irmão, não dá nem pau eu com o anjo. Pastor, você quebra o anjo? Não consigo. O anjo me quebra. Anjos têm velocidade da luz. Piscou, está no Japão. Piscou, está na galáxia. Piscou, já mudou de Via Láctea. Piscou, está em Baltimore. Piscou, ele é asfalto e não pagou pedágio. Piscou, vai para Cavari. Piscou, vai para a Austrália. Os anjos, veloz. Tanto é que o Antigo Testamento vai relatar que um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo passou com a espada e 85 mil soldados morreram na hora. Esse anjo, achando que ia usar a força do anjo, Deus falou: me dá aqui sua asa, pode diminuir o seu bíceps, tríceps, deltoide, vai recuando tudo, murcha um pouquinho, né? E vai na força de um homem e luta. Isso mostra que Deus não dá o fardo maior do que aquele que você não consegue carregar. Deus não te dá uma luta maior do que aquela que você não pode suportar. Então, se você fala assim: pastor, eu não aguento mais, não é isso que o texto bíblico diz. As lutas que você enfrenta estão no nível da sua força. Você precisa arrancar força não sei de onde e continuar as suas batalhas, porque essa batalha é muito justa na tua vida e ela vai definir a alteração do seu caráter e o selo de quem você vai ser no futuro. Então as lutas é sozinho. Segunda lição do texto: as lutas são justas, porque Deus arranca a força da batalha que vai contra ele e coloca no nível humano, para que isso possa ser uma luta de igual para igual. Pastor, e quando o diabo se levanta contra mim? O Espírito Santo te enche para que você tenha força de anjo também. Aí o quebra-pau no mundo espiritual é forte. Mas no caso, Deus tirou a força do anjo e foi como força de homem, e a luta foi humana. E nessa troca de pancada, de forma sozinha, as mulheres do outro lado de lá: mas cadê Jacó que não vem? Meu Deus, cadê meu amor da minha vida? As criançadas: cadê papai que não vem? Isso será, cadê o nosso chefe que não vem? E ele está lá: Jacó, cadê você? E aquela barulheira do lado do val, ninguém sabe o que está acontecendo. Uns matos mexendo, alguma coisa mexendo. O que aconteceu? Será? Está lutando com a onça? Será que a cobra pegou ele? Não sei. E aquele pensamento vai passando na mente deles. E Jacó, sozinho, brigando com um homem celestial. Versículo 25 vai dizer: vendo este que não podia com ele, vendo este quem, irmãos? O anjo, homem, ou o homem anjo, que não podia com ele, não podia com Jacó. Jacó está sentando a mão no anjo. O anjo: para, nunca doeu desse jeito. Essa foi no queixo. E daqui a pouco, e Jacó querendo vencer. O que está acontecendo aqui, irmãos? Terceira lição do texto: um príncipe tem que ter vontade de vencer. Uma princesa precisa ter vontade de vencer. Por isso que o anjo não podia com ele. Vendo o anjo que não podia com Jacó, o anjo não podia com Jacó, porque Jacó estava com mais vontade de vencer do que o anjo. A minha pergunta para você hoje: ô princesa, você pensa que é princesa porque eu não como feijão, é princesa porque eu não como quiabo. Não, princesa arregaça não, vai vir,
todo mundo. E o príncipe, o príncipe e princesa tem que ter vontade de vencer. A minha pergunta é, será que você que está aqui hoje à noite tem vontade de vencer? Ou você, não sei, pastor, vai, se Deus querer me dar a vitória. Não é assim que se pensa. Tem que ir para cima, tem que guerrear, tem que bordoar, tem que acordar cedo, dormir tarde, lutar com as coisas, ir contra o anjo, buscar a sua vitória. Se você quer vencer e quer ser príncipe, você precisa ter no seu coração vontade de ver sua vida mudada. Não é ter a síndrome da hiena do desenho que eu estou enjoado de falar para vocês, ó céus, ó vida, ó azar. Não, tem que ter vontade de vencer, tem que ir para cima. Irmãos, como eu gosto quando vê uma revelaçãozinha, pastor, olha, Deus deu uma revelação que estou fazendo uma obra de macumba, oh glória, até que filma a luta para me guerrear, e dobra o joelho, se cata o macumbeiro, dá um nó nele, e revela Cristo para ele, traz ele na igreja, faz ele aceitar Jesus, muda a história dele. Tem que tomar cuidado com a live aí, porque hoje dá processo tudo, né? Vontade de vencer. Pastor, aqui tem metade do povo aqui é tudo pirracento. Continue pirracento, mas pirracento com o diabo, não pirracento com as pessoas ou com Deus. Canalize sua pirraça no inferno. Vai para cima do chifre dele, quebra e monta em cima, e monta e pega o chifre, vai treinando ali um cowboy e vai. Então, vontade de vencer. O anjo tinha a mesma força de que Jacó, mas Jacó tinha mais vontade de vencer do que o anjo, porque o coração de Jacó queimava de desejo de vitória. Um príncipe, o coração dele deve queimar de desejo de vitória. O coração de uma princesa deve queimar de desejo de vitória. Queira vencer, deseje vencer, tenha prazer de vencer. João 16:33, parte B, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se o meu Senhor venceu, eu vou na cola dele para vencer. Não tem nenhum texto bíblico dizendo que Deus perdeu, ou que Jesus perdeu, ou que o Espírito Santo perdeu. O nosso Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, é aquele que vence a todo momento. Se o meu Pai vence a todo momento, nós que somos filhos dele, temos que vencer a todo momento também. Coloque desejo no seu coração de vencer. Vendo que não podia com a força do anjo, versículo 25 ainda, o que o anjo fez? Tocou-lhe na articulação da coxa. O anjo apelou, pegou aqui em Jacó e ó, gente, imagine a dor de pegar aqui e deslocar. A hora que ele desloca, eu penso que nessa luta o anjo grudou aqui, pá, deslocou. Gente, deve ser uma dor insuportável. Quando desloca, eu penso, versão jeffersoniana, Jacó cai. Então, nas lutas da vida, que você está sozinho, mas é uma luta justa, e você tem que ter vontade de vencer, de vez em quando você vai cair também. Alguém vai tocar nas estruturas que te mantêm de pé. Alguém vai mexer na sua articulação da coxa. Alguém vai mexer na tua base. O que é a base da tua vida? Alguém pode mexer lá. E quando mexer na tua base, talvez você não consiga ficar de pé. Você vai cair. Não tem problema cair. O problema é desistir. Vou repetir. Não tem problema cair. O problema é desistir. Então, nas lutas da vida, um príncipe ou uma princesa pode levar um tombo, porque mexeram nas estruturas da base que o mantém de pé. Ele perde a posição e ele cai. E quando você cai, não tinha como Jacó falar: figuinhas, bate o sino, espera, toma uma água, depois a gente volta para o segundo round. Não tem segundo round. Ou vai ou racha. Então, quarta lição do texto: você é ferido na estrutura.
Você é ferido nas bases. Toda pessoa que luta contra a vida, ele é ferido nas suas bases. Porque o anjo apelou. Se o anjo apelou, imagina o diabo, irmão. Se o anjo falar, quer saber, vou tocar na junta dele. Se o anjo apelou, imagina o inferno. Ou gente que não gosta de você. Você acha que as pessoas que não gostam de você falam, não, vou tocar só aqui, porque é desrespeitoso tocar por aqui. Nego para derrubar você, faz de tudo. De tudo. De tudo. O diabo fala, eu vou respeitar essa área dele, né? Porque eu vou tocar só nessa. Não, o diabo, se ele puder, ele acaba com a tua raça. Lamentações capítulo 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. O livro de Salmo vai dizer que Deus não tosqueneja, nem tosqueneja aquele que me guarda. Ou seja, Deus não pisca, sempre olhando para você. Se Deus piscar, o diabo te pega. Então o anjo, ele desloca a concha de Jacó. E ele cai na estrutura. Talvez você entrou aqui, você está no chão. Pastor, eu estou no chão. Você está no chão, mas está aqui. Glória a Deus. Você está no chão, mas você veio, né? Você está no chão sujo de terra, porque você rolou, mas pelo menos você está aqui. Tem gente sofrendo, mas está aqui. Tem gente arrebentado, mas está aqui. Tem gente aqui caído, mas está aqui. Tem pessoas que mexendo na base da vida dela, mas ela ainda está aqui. Ah, irmão, parabéns por você estar aqui hoje à noite, porque isso mostra que você deseja vencer. Quinta lição do texto. Quarta, ele é ferido na estrutura. E quando ele mexe na estrutura, o anjo pensa que a luta acabou. Pronto, Jacó, desiste. Acabei com a tua raça, né? Peguei na sua coxa, dá uma batidinha assim que o juiz já manda parar. Não. Versículo 26 vai dizer o seguinte: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. O quê? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. O sol começa a nascer. Aquele branco das montanhas começa a se levantar. E o anjo fala, acabou. Destruí você. Eu ganhei. Me deixa aí. Eu acho que o anjo, ele abre. Ele vai voar. Jacó deitado. Gruda no pé dele. Não vai. E o anjo. E começa. Eu vou falando, vocês estão imaginando aí como é que é essa briga. Jacó gruda no anjo. Não vai. Sentindo a dor aqui. Mas não vai. Está doendo. Mas não vai. O que é isso? Quinta característica de um príncipe. Ele é persistente. Persistente. Quando ele pensa, meu Deus, agora eu fui destruído. Eu acho que já quando começou a cair, fala, agora acho que eu perdi a batalha. Mas ele fala, eu vou insistir mais um pouco. É quando você procura força, não sabe da onde, para continuar desesperadamente lutando a luta que você precisa vencer. Então ele gruda na perna do anjo e não deixa o anjo embora. Isso diz que ele é persistente. A palavra vem de um prefixo máximo, ou seja, uma intensidade máxima de batalha. Jacó usou todas as suas forças naquele momento, porque queria resolver algumas coisas no seu coração. Então ele era persistente. Você precisa ser persistente. Diante de você, fui na batalha, né? Pronto, tomou um tapinha. Ah, chega, tá bom. Por quê? Ah, deu um tapinha na minha cara, não vou brigar mais não. Persiste. Começou o ministério. Pastor, o diabo se levantou. Se for desse jeito, eu não vou fazer a obra de Deus não. O diabo fica se levantando com a gente, não dá sossego pra gente. Você quer fazer a obra de Deus e acha que o diabo vai dar sossego? O diabo tenta tocar em você, quando não tenta tocar em você, tenta tocar na sua esposa, quando tenta tocar na esposa, toca nos filhos, quando toca nos filhos, toca nos amigos, quando nos amigos, toca nos inimigos, daqui a pouco tenta bater em você por tabela, só para tentar te desmoralizar e fazer você recuar do chamado, para você achar que o diabo vai te deixar em paz, se você recuar da tua vocação, ou da tua vitória. Não, não. Persista,
Ele agarra o anjo e fala: não vai sair daqui se eu não for abençoado. Está no chão, está ferido, está sentindo dor, mas quer vencer. Tem gente aqui ferida, tem gente aqui sentindo dor, tem gente aqui sangrando, tem pessoas sem a junta da coxa, deslocada, não consegue parar em pé. Mas você precisa persistir nessa luta sozinha, que você está lutando com Deus. Persistência é a capacidade de um príncipe, é a hombridade de um homem e de uma mulher de Deus. Continuando o texto, 6ª lição. O anjo pergunta para ele. Respondeu Jacó: não te deixarei se não me abençoares. Verso 27. Perguntou-lhe, pois, o anjo: como te chamas? Respondeu Jacó. Qual é o teu nome? Ele fala: Jacó, Isaac Abraão de Oliveira. CPF. Na verdade não é essa a pergunta. A pergunta do anjo é: qual é o teu problema? Qual é o teu caráter? O que incomoda você? E ele fala: Jacó. O que me incomoda é que eu sou agarrador, eu sou usurpador. Mas não tem problema se chamar-se Jacó. O problema é que ele absorveu esse ato de agarrar ou de usurpar numa forma malandra, que contaminou o coração dele de uma forma maligna. E ele não suporta viver com esse sentimento no coração dele. Então ele vai praticar a 6ª lição. Ele vai confessar. Ele fala: eu sou malandro, eu sou malicioso, eu gosto de conquistar as coisas numa forma deturpada. Eu não aguento mais ser mal do jeito que eu sou. Eu não aguento mais ser malandro. Eu não aguento mais ser maligno. Eu não aguento mais chegar perto das pessoas e ter segundas intenções. Eu não aguento mais chegar perto das pessoas e tentar tirar proveito dela. Eu preciso que Deus me mude. É um príncipe lutando em busca da sua honra. Como te chama? Qual é o teu caráter? Confessa o teu pecado. Ele diz: eu sou Jacó, eu sou malandro, eu sou agarrador de oportunidade, eu sou uma pessoa que preciso de mudança. Está doendo, não deixa o anjo embora, está persistindo, mas ele quer a mudança do seu nome. É aquele momento da vida que você não aguenta mais você. Por isso que tem pessoa que se mata, porque ela não aguenta mais ela mesma. Ai, como eu sou chato, como eu sou burro, como eu sou triste, como eu não me aguento. Tem pessoas que tanto não se aguenta que ela não se perdoa. Ela carrega uma mágoa dela contra ela mesma. Eu nunca me esqueço dessa escola do Lázaro aqui. Eu estudei aqui minha primeira série até a 5ª série. Na 4ª série, eu briguei com um menino. E eu bati nele. No começo o menino apanhou, é o bonzinho da escola. Quando eu cheguei em casa, a minha consciência começou a pesar. Meu Deus. No outro dia, cheguei na classe, cheguei na carteira do menininho. Minha mãe nem sabia disso. Eu falei: eu queria pedir desculpa para você. Ele, cabeça baixa assim: vamos voltar a ser amigo, vamos voltar à amizade. E ele: tá bom. Aí eu pegava a borracha dele, pegava o lápis meu, a gente começou a sorrir. No recreio a gente voltou a ficar junto. Eu fiquei tão chateado com a minha atitude com ele, que no outro dia eu fui me humilhar para ele. Não era crente, não era cristão. De vez em quando ia no catecismo católico lá, né, porque a mãe mandava, senão tomava uns tabefes na orelha. E aí ia lá com o Padre Carlos, lá com a Dona Ana, que ensinava a gente lá no catecismo. E a consciência pesou.
Ou seja, eu não gostei do que eu fiz. E aí daqui a pouco, você vai viver na vida, você esquece aquilo, vê os outros episódios. E vai para a ruaça, vira as noitadas de balada, sai com mulherada aqui, vai tomar umas ali, vai nos bordel da vida ali, e vai para lá, e empina a moto, e daqui a pouco, quando você para tudo para pensar, meu Deus, que lixo de homem eu sou! E aí uma pessoa fez uma pergunta, pastor Jefferson, por que você entregou sua vida a Jesus Cristo? Eu falei, simples, porque eu descobri que eu não sei cuidar de mim, eu não sei cuidar de mim. Eu entreguei minha vida para Deus, porque eu descobri que eu não sei cuidar de mim. Miserável homem que sou, pecaminoso homem que sou. Como disse Paulo em Romanos, quem me livrará do corpo desta morte? Eu com vergonha de mim mesmo. Jacó está passando por isso. Qual é o teu caráter? Eu sou malandro. Quando Paulo, na terceira viagem missionária, vai entrar na cidade de Éfeso, e Deus usa ele para fazer milagres extraordinários, no versículo 11 do capítulo 19 de Atos, pessoas se converteram, foi uma explosão de glória naquela cidade, pessoas levaram livros de magia negra, na praça pública, calculado em 50 mil dias de serviço, e a Bíblia diz que as pessoas iam confessando os seus pecados, em voz alta. Hoje você esconde seus pecados, hoje as pessoas escondem os defeitos, as falhas e os erros. Mas uma pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, ela confessa, ela vomita, ela grita, porque ela não aguenta mais aquilo que ela é fora de Deus, fora do Senhor. Então ele confessa. Um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, confessa para Deus o seu pecado. Quando o anjo recebe o nome, e o anjo ali, com a perna amarrada, no braço de Jacó, o anjo olha para ele e fala, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. É isso que o texto vai dizer. Não te chamarás mais Jacó, o seu selo de caráter não é mais malandro, agora o seu selo é de um verdadeiro príncipe. Por quê? Porque você quebrou o pau com Deus, e você ganhou de Deus, você venceu a Deus. Não, pastor, mas ninguém vence a Deus. Deixa eu explicar uma coisinha que você já sabe, só para tipificar isso. Imagina que eu estou brincando com o Miguel aqui, ou você com seu filho, está brincando de lutinha, e você devagarzinho, bate no seu filho, pá, senta a pancada em você, e você, pá, daqui a pouco seu filho se joga em você, e aí você, você venceu papai. Aí seu filho, vai se render, e você, né, sim, papai se rende. É isso que Jacó fez que Deus fez com Jacó. Deus quebrando o pau com Jacó, tira a força, o anjo nem percebeu, mas acho que Deus falou, vou tirar mais um pouquinho de força do anjo, só para Jacó vencer. E daqui a pouco, ele prevalece, lutou com Deus e prevaleceu, e Deus, isso aí perdendo, mudei o seu nome, Jacó, você ganhou do papai, agora eu sou Israel, sou filho do Senhor, eu sou príncipe de Deus, e ele recebe aquilo. Sétima lição do texto. Quando você confessa o seu pecado, a vitória é garantida. Quando você confessa o teu caráter, a tua vitória é garantida. Tem pessoas aqui vivendo na derrota, porque não fala o que está escondido no coração. Tem pessoa aqui que a vida não vai, porque não fala o que está escondido no coração. Fui pregar numa igreja hoje de manhã, no Jardim Progresso, e um testemunho de um homem que disse para mim, que falou, pastor, o senhor estava pregando aqui, e nós fomos orar por uma moça essa semana, e a moça está com o pé inchado, morre, não morre, e a gente sabe, Deus revelou para a gente que ela precisa perdoar tal pessoa, e a moça falou assim, eu não perdoo, eu morro desse jeito, mas não perdoo, e o pé dela inchando tudo, os médicos que fazem exame, não acha nada, irmão, se faz exame e não dá nada, pode orar que é espiritual, tem demônio ali agindo, numa legalidade, dentro do coração da pessoa.
ruim, não sai. Encurta a vida, mas não perdoa para Deus agir. E ainda eu complementei, eu falei, e ainda vai perder a salvação, porque a Bíblia diz que aqueles que você não perdoa, Deus também não te perdoará. 3 pecados que te impedem de herdar o céu. Primeiro, blasfema contra o Espírito Santo. Segundo, é experimentar o poder de Deus e voltar para o mundo ou para aquela bagunça de novo, no sentido maligno, rejeitando a cruz. E o terceiro é não perdoar. Esses 3 pecados riscam o seu nome do livro da vida. Jacó confessou: eu sou malandro, eu não me suporto, eu roubei do meu irmão, eu roubei a bênção do meu pai que era para o meu irmão, eu tentei ser malandro com Labão, Labão foi mais malandro que eu, que era mais vivido. Claro, eu prosperei, Deus me deu uma família bonita, eu tenho filhos, eu tenho riqueza, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz no coração, eu não tenho quietude na minha alma, eu não tenho certeza da minha salvação. E ele confessa, e o anjo diz: a partir de hoje, isso muda, você não é mais Jacó, eu arranco de você essa malandragem, eu arranco de você essa malícia, eu arranco de você essa deficiência, essa anomalia dentro de você. E eu coloco em você a vida de Deus. Eu coloco em você o ato de ser príncipe. Eu coloco em você a capacidade de ser Israel. Quando ele faz isso, já estou terminando. O texto vai dizer que ele pergunta para o anjo: qual é o teu nome? E o anjo: que te interessa? Não precisa saber o meu nome. Ou seja, eu tanto faz como tanto fez. Você precisa conhecer o nome do Senhor, não o meu nome, porque senão você vai idolatrar o anjo. Ah, será que era Gabriel, Miguel, Ariel, Buriel, Daniel? O quê? Não era nenhum El. E também não interessa qual El era, porque era um tratar de Deus com ele. De Deus com ele. Versículo 9, desculpa. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aonde ele viu Deus face a face? No meio da luta. Quando você encarar suas dores, você vai ver Deus no meio delas. Às vezes a revelação de Deus está embrulhada no sofrimento. Às vezes a face de Deus está embrulhada num pacote chamado batalha. Às vezes as maiores experiências espirituais virão nos tempos de maiores lágrimas da sua vida. Às vezes as coisas grandes de compreensão sobre o mundo espiritual virão nos momentos de maior dor que você estiver enfrentando. Quando as dores tomar conta de você e o sofrimento se apresentar, olhe para dentro do sofrimento e fala: é hora de ver qual vai ser a nova experiência que Deus vai trazer na minha vida no meio dessa dor. E vai para cima. E quando termina tudo, ele até esqueceu da dor. E ele fala: vi Deus, dali, né, com a coxa, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. O episódio termina. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol. Nasceu-lhe o sol. Sabe, a ideia é que parece que o sol nasceu para ele. É como se o sol, é como Deus falasse agora assim: vou iluminar a tua vida agora. Nasceu-lhe o sol. E ele foi embora. De que jeito, irmãos? Assim. Ferido. Oitava lição. Ele louvou, o príncipe louva a Deus. Nona lição. O ferido é vencedor. Sai, mas com o troféu na mão. Se não tivesse essa luta, ele passaria o val assim, fisicamente.
mais passaria o val assim no seu caráter. Mas depois da luta, ele passou assim no seu físico, mas passou assim no seu caráter. Vai doer, mas eu vou vencer. Ferido, mas modificado. Eu saio ferido, mas saio definido. Eu saio machucado, mas eu saio com a minha medalha e com o meu troféu. Ele estava arrebentado fisicamente, mas construído espiritualmente, construído no seu caráter, construído na sua personalidade, construído como um homem, construído como um príncipe de Deus. Estou ferido, mas estou transformado. Estou ferido, mas eu estou de pé. Doeu, mas venceu. Machucou, mas se modificou. Foi bombardeado, mas foi arestado, afinado. Tem lutas que vai doer. Como eu disse aqui na quarta-feira à tarde, tem feridas em mim que estão abertas ainda, de coisas que eu passei alguns dias atrás. Mas eu sou um homem melhor com essas feridas. Tem algumas ainda que estão cicatrizando, mas eu sou um homem melhor com elas. Tem coisas que estão sangrando ainda, mas eu aprendi a ser um homem melhor com isso que aconteceu na minha vida. E o que eu estou falando de mim não é só de mim, de vocês também. Tem gente aqui sangrando, mas você sabe que você é um homem melhor com essa hemorragia. Pastor, você não sabe o quanto eu sofri. Talvez eu não saiba o quanto você sofreu, mas eu sei que você cresceu. Porque a estrada da maturidade se chama sofrimento. Se com ele sofremos, com ele reinaremos, diz a palavra de Deus. É isso. Se coloque de pé, quero orar com você essa noite. Quando Jacó está se rastejando, e ele atravessa o val de Jaboque com as águas batendo nele, talvez seus esposos, seus filhos falam: bem, o que aconteceu? Jacó, ele fala: Jacó não, por favor, Israel agora. Aí ele conta a história: briguei lá atrás, mas não tinha ninguém. Um anjo apareceu, quebrei o pau com ele. Você está ferido, calma. O anjo perdeu. Amor, eu dei umas no anjo, tomei umas do anjo. Se fosse do mundo, o bicho pegou pro seu lado. Mas como a gente é crente, fala: o anjo pegou pro meu lado. O anjo pegou pro meu lado. Foi sofrido, mas fomos construídos. Você é o que é hoje, porque tudo que você passou fez de você esse homem, essa mulher que você é. Porque hoje você tem aquele pensamento assim: se naquele tempo eu tivesse a cabeça de hoje, você estaria rico, estaria tal. Mas você só tem a cabeça de hoje por tudo que você passou na construção da sua vida. Por isso que você é assim hoje. Uma pessoa melhor, madura, que organizou melhor os valores da vida, que aprendeu a lidar com o sofrimento, que aprendeu a encarar as batalhas que Deus proporciona para você. Não foi nem o diabo, foi Deus que proporcionou para ele aquela luta. Deus vai te dar oportunidades para você arrumar o teu caráter, para você ser um homem e uma mulher melhor, para você corrigir deficiências do seu coração, para você deixar de ser Jacó, agarrador, usurpador, ou na contaminação do nome, malandro. Sabe por que Deus não age mais forte do que tem que agir no nosso meio?
Porque existem coisas do nosso coração que precisam ser tratadas ainda. Precisamos elevar o nível de santidade, de pureza. Precisamos elevar o nível de comunhão com Ele. As orações de Jacó mudou. As leituras bíblicas de Jacó mudou. Claro que no tempo não tinha Bíblia ainda. Ele era a Bíblia ambulante. A comunhão dele com Deus mudou. Ele já tinha uma comunhão com Deus. Depois que ele sarou, melhorou mais ainda a comunhão. Ele termina a sua viagem. Reata o relacionamento com o seu irmão. Passa a ser um homem melhor. E Jacó termina bem os seus dias. Você vai terminar bem os seus dias. Você vai terminar bem a sua história. Não precisa ficar preocupado com o seu filho, com o seu neto, com a sua vida financeira, não. Você vai terminar bem os seus dias. Você aprender a lutar como um príncipe. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus sabe que você é forte numa coisa e fraco em outras. Deus sabe que você não é o 100%, mas Ele vai preparar oportunidades para afinar você. Porque levantar você é a vontade dEle para a tua vida. Talvez Deus bradava do céu lá: Jacó, que foi transformado em Israel, doeu, mas eu mudei o teu caráter, e agora você é filho meu aí embaixo. E Jacó tinha isso no coração, ô Israel. E cabe muito bem em Isaías 43, né? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, não te cobrirão. Quando passares pelo rio, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Dei o Egito e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, diz o Senhor. Ele criou Jacó e formou Israel. Jacó é a matéria-prima que Deus usa para construir Israel. Pastor, Deus vai me tirar, me matar e colocar outra em meu lugar? Não, não. Você é a própria matéria-prima que Deus vai usar para transformar a tua própria vida. Ele não vai desistir de você e falar: viu, vou jogar você fora, que eu vou pôr outro barro aqui e fazer outro vaso. Não, não. Ele vai usar o mesmo barro para fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe parece. Ele não vai jogar você fora. Ele vai pôr você na moinha dele. Ele vai pôr você na olaria dele. Vai fazer os trâmites da tua vida e vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus não jogou fora Zaqueu, mas fez de Zaqueu um novo homem em Jericó. Deus não jogou fora Simão, mas transformou ele em Pedro. Deus não jogou fora os discípulos, mas transformou eles em apóstolos. Deus não jogou fora Jacó, mas fez ele virar Israel. Deus não vai jogar fora você, mas vai transformar você numa nova criatura em Cristo Jesus, para você ser o príncipe dele andando nessa terra. Vai ser príncipe dele naquele shopping, vai ser príncipe dele naquela praia, vai ser príncipe dele naquela faculdade, vai ser príncipe dele naquele churrasco, vai ser príncipe dele naquela empresa, vai ser príncipe dele naquela faculdade. Você vai ser luz de Deus naquele lugar.